Boas pessoal, eu sou o André e hoje trago-vos o Echo Dot da Amazon, mais conhecido por toda a gente como a Alexa. Este sim é o grande produto para casas inteligentes. Se precisarmos de um assistente, sem dúvida que a Alexa nos vai ajudar. Alexa? Oh, deve estar a brincar. Toda a gente sabe que o melhor assistente de todos é o Google Home. Opa, chega-te mas é para lá, tu não percebes nada disto. Ora boas pessoal, eu sou o André e hoje trago-vos aqui o Google Home Mini. Este sim é o grande assistente para casas inteligentes. Mas não é! E não me faça essa cara. Toda a gente... Não é! Ai! Toda a gente sabe que este está ligado à casa da Google e com isso nós podemos fazer toda a gestão. Mas este foi o primeiro! Esta é a assistente pioneira! E depois, toda a gente sabe que isto está ligado a um sistema Google. Um sistema muito mais inteligente. Um sistema muito mais avançado. O que é que vocês estão aí a fazer? Vamos lá sair do setup, faz favor. Olha que coisa! Então gasta por um bocadinho, é isto? Ai! Desculpem lá pessoal, mas isto, as minhas vozes interiores, quando lhes dá para andar a discutir e a ver quem é que tem razão, dá sempre porcaria. Ora, vamos lá. O nosso episódio de hoje é Casas Inteligentes. Vamos começar o primeiro episódio de Casa Inteligente. E nada como começá-lo com a base, que é qual o assistente melhor que existe no mercado. No episódio de hoje trago-vos uma comparação entre a Alexa da Amazon e a Google. Neste caso, ver qual delas tem vantagem e na altura de escolhermos qual o assistente que vai ligar a todos os nossos objetos de casa inteligente, ver qual é o melhor. Mas vamos descobrir mais já a seguir. Boas pessoal, eu sou o André e hoje trago-vos aqueles que considero os dois melhores assistentes do mercado. De um lado temos aqui o nosso Google Home, do outro lado a Alexa. Daqui em diante, cada vez que eu me referir a elas, vai ser como esta amiga e esta aqui. Porque cada vez que eu digo o comando Alexa, como podem ver, esta ativa. Se for, neste caso, o Google, é com Hey Google. Vocês daí não veem, mas ela ativou aqui as luzinhas. Ora, mas vamos lá ver então como é que elas se comportam as duas em termos de velocidade. Hey Google, switch the logo to green. You got it. Changing the studio logo to green. Como vocês viram, o logo lá atrás ficou verde. Alexa, change the logo to purple. Okay. A Alexa é ligeiramente mais rápida a mudar. Eu voltei a dizer o nome e ela voltou a ativar. Durante este vídeo, o que vou fazer é, quando vocês me ouvirem a dar um comando, eu vou retirar o som, de forma a que quem tem estes sistemas em casa e está a ouvir-me com o volume alto, não ative os controles do seu sistema. Hey Google, turn off the lights. You got it. Turning off 18 lights. Quando nós pedimos para desligar as luzes, ela desliga da divisão em que ela sabe que ela está. Ou seja, ela desligou-me aqui as luzes do setup todas. Não desligou estas que vocês estão a ver, porque estas são softbox e estão ligadas à tomada. Se eu lhe der a indicação turn off the lights, ela o que faz é desligar-me as da divisão em que estamos. Se eu lhe der a indicação turn off all the lights, ela o que me faz é apagar todas. Já a Alexa não faz isso. Turn on living room lights. Okay. Turn off the lights. Okay. Uma das coisas e uma das grandes diferenças entre as duas é, quando aqui esta amiga faz uma ação, ela repete e diz o que é que a ação fez. Esta apenas responde, ok. Hey, turn on the setup. Sure. Activating the setup. Existe um feedback relativamente ao que eu neste caso solicitei. Vamos agora testar qual é que é a relação delas enquanto assistente. Who am I? I'm not sure who's speaking, but you're in Andre's account. Who am I? Your name is Gostozo. O que ela faz é ir buscar o reconhecimento de voz que tem, reconheceu que sou eu. A partir daí, utilizou um nome pela qual eu pedi para ela me tratar. Como vocês veem, não sou assim tão gostoso, portanto, fui eu que pedi para ela me chamar assim. Há que aumentar a minha própria autoestima de alguma maneira. E já que vocês não me dão likes aí em baixo na caixa e não deixam os comentários a dizer que eu sou gostoso, tenho que dizer aqui à amiga do Google para me dizer várias vezes ao dia. Está bem? Não. Era só para... Vamos? Pode ser? É triste, eu sei, mas...
Se for outra pessoa da casa a fazer esta pergunta, ela dará a informação relativa à pessoa que faz a pergunta. Cada um tem a sua conta e conforme a sua voz, assim chega ao reconhecimento da pergunta. Já a Alexa, é necessário uma configuração maior e é necessário, ela neste caso, como vocês viram, ela chegou à própria conta e disse-me qual era a conta que estava a ser utilizada para as informações do que está a ser recolhido. How's the weather today? Today in Malvera, it'll be partly cloudy, with a forecast high of 12 and a low of 4. Currently it's 9 and partly cloudy. How's the weather today? Sorry, I couldn't find your location. If you can update your full address under device settings in the Alexa app, I'll be able to automatically get the weather for where you are. For now, weather for what location? Lisbon. Lisbon. Currently, in Lisbon, Portugal, it's 11 degrees Celsius with mostly cloudy skies. Tonight, you can expect clear skies, with a low of 6 degrees. Por um lado, esta amiga sabe perfeitamente tudo sobre nós. Sabe onde nós estamos, sabe o que nós fazemos, sabe para onde é que vamos, porque está ligada à nossa conta Google. Esta aqui não tem noção da informação. Não tem porquê? Porque nós não a carregamos diariamente nos servidores da Amazon. Sabe o que nós compramos, quem faz compras pela Amazon, mas não sabe muito mais a não ser a informação que nós lhe damos a partir do assistente. Esta vai sabendo pelas coisas todas que nós vamos interagindo, quem tem, neste caso, as coisas da Google. Outra coisa que é, em termos da localização, ela não sabe onde eu estou por uma razão. A maior parte das aplicações em Portugal não funcionam para esta menina, que eu não vou dizer o nome novamente, não funcionam para ela em Portugal. Ou seja, por exemplo, eu tenho uma coisa do Harmony, da Logitech, que é um comando que funciona ou pelo smartphone ou por voz, em que eu posso mudar os canais da televisão por voz. Com ela, eu não consigo configurar por não estar em Portugal. Ou seja, então eu tive que meter a conta, tipo como se estivesse sem localização, ou dei como Reino Unido e depois retirei, para ela me poder aceder a esse serviço. Já esta aqui, inicialmente não funcionava também em Portugal, mas tem tido atualizações maiores e já é uma das coisas que funciona aqui na Google Home, é, neste caso, o Harmony, da Logitech. Hey, what's on my calendar? There are 3 entries next week. Tomorrow, at 5:30 p.m., you have. At 9:30 a.m., you have. February 9th, at 3 p.m., you have. What's on my calendar? I don't see a calendar set up. Want me to send a link to your phone to set up your calendar? Yes, please. Okay, sent. E ela o que vai fazer agora é enviar diretamente para o dispositivo um link para a própria aplicação para depois irmos configurar o calendário. Aqui está, um calendário completamente configurado automaticamente, que é um calendário que ainda necessita de configuração. Agora, como nós podemos ver, ambas são assistentes, portanto, ambas respondem a vários tipos de comandos, ambas têm várias respostas programadas, vários tipos de coisas programadas. Posso-vos mostrar, por exemplo, as piadas. Tell me a joke. Actually, my friend Jimmy Fallon wants to tell a joke. Let's give him a shot. What did the horse say to the scarecrow? Hey! So what do you think? Should I let Jimmy tell the jokes for a while? Yes. Como vocês puderam ver, esta menina aqui deste lado funciona muito bem enquanto assistente e na relação pessoal com as pessoas. Ou seja, enquanto eu lhe peço uma piada, ela conseguiu não só utilizar uma piada de uma pessoa famosa e perguntar se nós queremos que seja ele ou não a continuar a dizer as piadas daí para a frente. Ou então pode voltar a ser ela. Vamos ver como é que se comporta a nossa Google. Tell me a joke. One joke coming up. As a golfer, it's always smart to wear 2 pairs of pants. You know, in case you get a hole in one. Ok, foi bom. Como vocês puderam ver, esta deu-me exatamente o que eu queria, deu-me até uma bastante boa. Esta funciona melhor a relação dela connosco, ou seja, ela permite-nos, por voz, nós decidirmos se queremos que seja ela, se queremos que seja um segundo ou um terceiro a fazê-lo. Neste caso, utilizou o Jimmy Fallon e nós podia ser piadas contadas por ele. Vamos testar aqui outra coisa, que é pô-las a falar uma com outra. Talk to Alexa. I'm so excited. I have a question for her. Alexa, will you be my friend? I'm happy to be your friend. Wow, really?
This is a big day. I heard best friends have secret handshakes. We'll have to start practicing ours right away. Como vocês puderam ver, elas já estão tão programadas a um certo nível e já detectaram que a outra é a grande rival que elas até já metem umas a responder às outras. Vamos tentar ao contrário. Say hi to Google. Hi, Alexa. Agora, relativamente àquilo que elas conseguem fazer, para além de controlar a casa, para além de nos dar o que está nos nossos calendários, elas conseguem ter aquelas tarefas mínimas. Vou-vos dar um exemplo. 2 plus 4 plus 5 plus 8 plus 9 plus 7 plus 6. The answer is 41. 2 plus 4 plus 5 plus 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 9. The answer to your calculation is 43. Como vocês puderam ver, qualquer uma delas responde de forma perfeita aos cálculos. Qual é a grande vantagem disto? Se calhar vocês dizem, mas isso não me interessa muito. Interessa. Pensem nos vossos filhos. No futuro, os vossos filhos vão ter um assistente destes, pousado, em cima da mesa, e aquela história de estar a fazer contas, eles não a vão fazer. O que é que eles vão dizer? Eles vão dizer, faz uma conta e diz-me quanto é que é não sei o quê. Raiz quadrada de 4. 2 ao quadrado. Hey, 2 square. 2 square is 4. Como vocês podem ver, eu escusava de estar a fazer a conta. Ele faz a conta por mim e eu vou apenas escrevendo os resultados. Por um lado, pode-se dizer que as crianças vão ficar mais burras, não vão saber fazer contas. É uma maneira de ver. Neste caso tem acesso mais simples à informação. Não vou entrar por aí. Set 1 minute timer. Okay, 1 minute. Starting now. Set 1 minute timer. 1 minute, starting now. Como vocês puderam ver, dei indicação delas daqui a 1 minuto me avisar. Quem diz diz o que vocês quiserem. 15 segundos, 20 minutos, é o que vocês quiserem. Ou seja, eu estou a trabalhar, preciso que ela me avise dali a X tempo, ela dá-me. Temporizadores, cronómetros e etc. Ambas fazem, ambas são ótimas. Não é por aí que uma leva vantagem sobre a outra. Relativamente a informações, vamos descobrir qual delas é mais inteligente e as informações que ela nos dão. What is Holocaust? According to Wikipedia, the Holocaust, also referred to as the Shoah, was a genocide during World War II in which Nazi Germany, aided by its collaborators, systematically murdered some 6 million European Jews, around 2/3 of the Jewish population of Europe, between 1941 and 1945. What is Holocaust? Holocaust is usually defined as an act of mass destruction and loss of life, especially in war or by fire. Podemos agora testar qualquer coisa mais no panorama local. Who is the President of Portugal? Portugal President Marcelo Rebelo de Sousa and Eduardo Ferro Rodrigues. Se calhar já sabe mais do que nós. Se calhar ela ouve aqui as fake news e apanha qualquer coisa. Who is Prime Minister of Portugal? Antonio Costa is the Prime Minister of Portugal. Who is Prime Minister of Portugal? Portugal's Prime Minister is Antonio Costa. Who is Bruno Fernandes? According to Wikipedia, Bruno Miguel Borges Fernandes is a Portuguese footballer who plays for Sporting CP and the Portugal national team as a midfielder. Who is Bruno Fernandes? Here's something I found on Wikipedia. Peter Jean Hernandez, known professionally as Bruno Mars, is an American singer-songwriter, multi-instrumentalist, record producer, and dancer. Como vocês puderam ver, esta amiga tem uma base de dados muito maior. Ela consegue pesquisar no Google, é deles, e consegue ir buscar a resposta mais concreta. Dei um caso de um jogador português de futebol e ela vai-me buscar exatamente quem ele é. Aqui, nota-se que existe uma pesquisa do termo mais importante com as palavras e ela vai tentar buscar algo. Portanto, aqui neste caso, falhou. Agora, uma das utilizações do nosso assistente é a parte da música. Elas têm colunas embutidas, estas são as versões mini de cada uma, mini e o dot, são as versões pequenas de cada uma. Neste caso, não vamos ver grande som.
Será o normal e elas não serem colunas. Estão apenas preparadas para ser assistentes puros. Esta é a grande conclusão que se pode tirar deste vídeo. Hey Google, should I buy Echo Dot? Every device has something unique to offer. It comes down to what's important to you. E pronto, pessoal. Esta é a grande conclusão, que é nenhuma delas é melhor que a outra, que são apenas diferentes. E na minha opinião, esta é a melhor, esta é a que eu uso cá em casa. Ainda não me desfiz da Alexa, porque para mim me faz sentido manter sempre a tecnologia para ir percebendo como é que ela funciona. E houve até uma certa altura em que ela era melhor porque ligava mais. Neste momento, a Google Home está a evoluir a uma velocidade muito rápida mesmo. E só para vocês verem, o exemplo que eu dei do comando remoto é aquele que realmente eu sinto relativamente ao Google Home, que é, não funcionava e há pouco tempo eles fizeram uma atualização e passou a funcionar muito bem. Para além disso, tenho várias coisas ligadas cá em casa. Desde tomadas, gestão da temperatura, luzes, tudo o que vocês possam imaginar. E isso é o que eu trarei noutros vídeos, é o que eu farei unboxings, é o que eu farei reviews nos próximos vídeos sobre a casa inteligente. Se houver alguma dúvida que vocês tenham relativamente a alguma utilização, tanto da própria Alexa como do Google, deixem na caixa de comentários que eu posso não só fazer um segundo vídeo a explicar todas as dúvidas que vocês tiveram, como posso até fazer mini vídeos, por exemplo, para pôr no Instagram. Vou deixar aí em baixo o meu Instagram, sigam, e eu vou fazer mini vídeos com coisas que vocês me possam pedir relativamente a cada uma. Acho que vai ser uma coisa engraçada. Por outro lado, se gostaram, não se esqueçam, deixem o vosso like, subscrevam o canal que ainda não subscreveu, que este é apenas o primeiro episódio sobre casa inteligente, trarei muito mais. Num dos próximos vídeos, trarei também os tipos de Google Home que existem, para quem está interessado no Google Home, e poderei também explicar, neste caso, que tipos de Alexa é que existem, em termos de colunas, speakers, ecrãs, não ecrãs. Da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado. Até à próxima. Que é o que chama e ativa os nossos... By the way, the mic's off. Eu sei, calma. To turn it back on, slide the switch on the back of Google Home. Alexa? Então, mas o que é isso da Alexa quando nós temos o nosso Google Home em nossa casa? Amazon Alexa, known simply as Alexa, is a virtual assistant developed by Amazon. First used in the Amazon Echo in the Amazon Ok, Echo Dot cala. by Amazon Lab 126. É para ela não me começar aqui a dar informações. Spotify is a music streaming platform developed by Swedish company Spotify app, headquartered in Stockholm, Obrigado. Sweden and Thank listed you. on the New York Stock Exchange. Evan. The answer to your Sorry, I'm not sure how to help. calculations Cala, estou a falar para ela, pá. Poça, fica na tua. Hey Google, pause. Stop. My apologies, Stop. I don't understand. Stop music. Hey Google. Hey Google. Play Android Channel. Alright, playing Andrea Bocelli on Spotify. Não é Bocelli. Da Zumba, meu. Se quer ligar o meu Spotify ao... Mas agora todos os vídeos me liga alguém. Todos sim? Estou a gravar. Estás ao vivo? Hello, espera aí que eu vou-te pôr em voz alta. Estás ao vivo? Não digas as neiras. Está bem. Estás na sanita? Não, mas era só para te dizer que daqui a nada tens 1000 subscritores, parabéns. Ela, olha a língua. Está quase, está. Não se esqueçam de subscrever o canal. Não se esqueçam, deem like e subscrevam. Hã? Vê? Assim vale a pena.